Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma análise sobre os indicadores da economia e perspectivas de superação da recessão. Quem analisa é Samuel Pessoa, doutor em economia, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e sócio da consultoria Reliance. Muito obrigada por estar conosco. Há bem pouco tempo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o pior já passou e que a recessão no Brasil terminou. Quero saber se o senhor vê indicadores na economia que justifiquem tamanho otimismo. Não esse otimismo todo, né? Eu trabalho com as previsões nossas lá do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, e a gente está vendo a economia nesse primeiro trimestre rodar a 0,3. É quase zero, mas ela deve começar a acelerar primeiro pela indústria. O setor de serviços vai demorar um pouquinho mais, porque vai precisar haver a reação do emprego e dos salários. Isso vai ficar mais para o segundo semestre. Mas sim, é verdade que a economia parou de afundar, ela está estabilizando num nível muito ruim, é verdade, péssimo, e ela vai começar a crescer nesse primeiro trimestre. Mas começa a crescer e é perceptível para o cidadão comum esse aquecimento da economia? Não, ele não é, Lídia, porque para ser perceptível para o cidadão comum tem que bater no mercado de trabalho, não é? O desemprego tem que cair e a renda tem que começar a subir. Isso vai vir no segundo semestre. O que já vai ser perceptível para o cidadão comum de agora é a inflação que despencou. Essa é a grande notícia boa que a gente tem. No mercado, a pessoa vai perceber nos preços, já está percebendo. No dia a dia, nos serviços. A inflação caiu muito, surpreendeu os economistas. Havia uma suspeita que no primeiro trimestre o processo inflacionário viria melhor, mas veio melhor ainda e por isso, muito provavelmente, como a gente acabou de ver, o Banco Central deve, nas próximas reuniões, talvez até acelerar e continuar com esse longo ciclo de redução das taxas de juros. Então, esse fato, a queda da inflação já é perceptível, mas melhora de renda e emprego vai ficar para o terceiro e para o quarto trimestre deste ano. Quer dizer, mais para o fim do ano. Mais para o final do ano. Agora, tem sido alardeado que os empresários estão mais confiantes, estão animados. Agora, quem que realmente, quando se fala empresários, está animado? É o pequeno empresário? É o médio empresário? Outro dia, alguém me disse assim, olha quantas portas fechadas, Maria Lídia. Onde é que você está vendo essa animação toda? Quero ouvir do senhor. Que empresários são esses que estão animados com os indicadores da economia? Não, eu acho que os empresários não estão animados. A confiança tem melhorado, ela continua melhorando. A confiança começou a melhorar em meados do ano passado e ela aponta uma recuperação da economia, mas é uma recuperação a partir de uma base terrível. No final deste ano, para a gente ter ideia do que aconteceu no Brasil, a renda per capita de cada brasileiro vai ser 10% menor do que era no final de 2013. Parece que o país passou por uma guerra. Não dá para ninguém ficar muito animado. Agora, parou de piorar e está começando lentamente a melhorar. Provavelmente a gente vai, daqui a alguns trimestres, datar o final da recessão. Lembremos, essa recessão começou no segundo trimestre de 2014. Provavelmente o segundo trimestre de 2017, 3 anos depois, vai ser a datação do final dessa depressão brasileira. Agora, quanto às delações da Odebrecht podem significar uma ameaça para esse ânimo melhor, para esses indicadores que começaram a aparecer, e para essas previsões, né, que são otimistas. Do ponto de vista da política, no Congresso Nacional, para a aprovação das reformas que são ditas como imprescindíveis nesse conjunto de medidas que compõem um fundamento para toda essa melhora e superação da recessão? Muito. E a relação não é direita
diretamente com a economia, entre as delações e a economia. Não é uma relação direta, não é por aí. A relação é via política, exatamente como você me perguntou. Porque é verdade que a situação está melhorando, mas tem uma estatística, uma dimensão em que a gente está muito desarrumado. E a dimensão que nós estamos muito desarrumados é na dívida pública, que está explosiva. E ela está explosiva porque o Estado gasta muito mais do que arrecada. Então, nós estamos aprovando, né, quer dizer, o governo mandou para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional está trabalhando e aprovando medidas para arrumar a casa fiscal, que ficou desarrumada. E uma das medidas mais importantes é a reforma da Previdência. Tem um projeto de emenda constitucional que foi enviado pelo governo e que vai ser avaliado este primeiro semestre. Eu avalio, meu entendimento é que a aprovação deste projeto ou de alguma versão desse projeto... Da Previdência, da Previdência. Reforma da Previdência. A reforma da Previdência é uma condição necessária para essa retomada continuar. Por quê? Porque a gente tem uma economia melhorando e tem uma inflação em queda e, portanto, os juros estão em queda. Mas a reforma da Previdência é absolutamente essencial para que o Estado caiba dentro da economia brasileira. Se o Estado não couber dentro da economia brasileira, as pessoas vão começar a perceber que pode ter um processo explosivo no endividamento do setor público. Isso gera risco. Gerando risco, gera saída de capitais e desvalorização do câmbio abrupta. E desvalorização do câmbio abrupta gera inflação. E inflação impede que esse processo de redução da taxa de juros continue, que vai sustentar a retomada da economia. Então, é muito importante que nós criemos condição, que a política crie condições para que o Estado caiba dentro da economia. Senão, esse processo de recuperação pode ser abortado. Bom, a última questão é a oposição. Não apenas discorda de tudo que o senhor está falando, da política econômica de Michel Temer, como já está elaborando, já lançou Lula candidato, esse é ano pré-eleitoral, e elaborando um programa alternativo, alegando que Temer só sabe cortar. Comporta a criação de um fundo para o emprego, estímulo a mais crédito e a consumo, e estímulo ao consumo para a reativação da economia, o aquecimento. Cabe isso agora, como coube quando Lula fez isso na época da crise de 2008? Não, são situações completamente distintas. Lá foi um choque externo. A nossa situação fiscal estava muito bem, nós tínhamos naquela época, 2008, um superávit primário de mais de 3,5% do PIB e, portanto, tinha espaço para se fazer uma política fiscal contracíclica para amortecer aquele choque. Evidentemente, eles fizeram demais durante muito tempo e acabaram produzindo esse buraco no qual nós nos enterramos. Portanto, sair do buraco que a própria política exagerada de estímulo praticada entre 2009 e 2014 produziu, vai requerer uma lógica diferente. Me surpreende que essas pessoas estejam agora sugerindo como remédio as mesmas medidas que nos colocaram nessa situação que nós estamos. Nós não temos 12 milhões de desempregados à toa. Esses 12 milhões foram cuidadosamente construídos entre 2009 e 2014, pelo governo anterior. E sobrou para Michel Temer arrumar uma casa que estava muito desarrumada e ele está, aos trancos e barrancos, com todas as dificuldades da presidência dele, arrumando lentamente essa casa. E, evidentemente, a aprovação do projeto de reforma previdenciária é um passo importantíssimo nessa arrumação da nossa casa fiscal, que é a base que vai sustentar a retomada da economia brasileira. Muito obrigado por seus esclarecimentos. Uma boa noite. Eu que agradeço a oportunidade.